10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Segunda-feira, vamos dizer com a mesma ênfase que nós dissemos na sexta. Segundou. Um dia muito frio aqui na nossa região, da grande Porto Alegre. 17 graus a temperatura agora, mas a sensação térmica é de muito menos. Tivemos um dia, embora que ensolarado, mas muito frio. Mas o que importa é nesse 19 de junho de 2023 que nós estejamos aqui, iniciando a nossa live do programa Pauta Livre. Nós estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E é por essa plataforma que vocês devem curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo e estar conosco. 21 horas pontualmente nós iniciamos as nossas gravações. Mas estamos contentes, dia lindo, muita alegria e tivemos um fim de semana também muito lindo. Teremos muitas notícias. Além desse preâmbulo aqui e esse estúdio, nós temos outros 2 estúdios. Um, aquele em que nós interagimos com vocês. O 2, aquele em que leremos a nossa sinopse. Por exemplo, notícias que nós teremos no dia de hoje, que o presidente Lula disse que Bolsonaro se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Ele disse numa live que ele está tentando fazer como o ex-presidente Bolsonaro fazia. Mas a live não está saindo como ele gostaria. Quanto a espectadores, o noticiário diz que está sendo um fracasso. Mas ele está tentando. É o novo presidente, né? Por exemplo, um tiroteio lá no Paraná é o 3º ataque com mortes em escolas no país em 2023. Foi na manhã de hoje em que um jovem armado de um revólver calibre 38 disparou na frente de uma escola, matando uma jovem imediatamente, e um outro adolescente foi ferido gravemente. O estado dele é grave. Aconteceu hoje de manhã, até nós anotamos aqui, foi em Cambé, no Paraná, e também em Maringá, lá no Paraná, uma fuga diferente, marginais fugindo da polícia numa via. Eles soltaram uma cortina, fizeram uma cortina de fumaça, fazendo com que os policiais tivessem que reduzir a velocidade diante da falta de visão, e com isso eles fugiram. Também aconteceu lá no Paraná. É uma fuga cinematográfica. Também aquela manipulação no futebol. A justiça aceita um acordo com 9 jogadores envolvidos no esquema. Os leites da marca Natville têm venda suspensa pela Anvisa. Se você usa esse leite para suas crianças, saibam que a Anvisa proibiu, estão suspensas as vendas dele. As razões, vocês devem se informar na internet. O nosso governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai a Brasília para conseguir apoio aos municípios gaúchos afetados pelo ciclone. Também que chegou a 14 o número de mortes por causa do ciclone extratropical aqui na nossa região sul, e ainda tem pessoas desaparecidas. A juíza, a Gabriela Hart, foi transferida da vara responsável pelos processos da Lava Jato no Paraná. Ela não está mais nesta vara. Ela já havia feito um discurso contundente, deve ter causado transtorno a alguém, ela já foi logo para outra vara. O
ex-presidente Jair Bolsonaro visita a Feira de Transporte e Logística em Porto Alegre e também participa já nessa semana de um encontro do PL gaúcho nessa semana. Uma notícia boba que está dentro, que nós temos que dizer, está na imprensa, né? Que o presidente da França, Emmanuel Macron, ele recebeu críticas após virar uma garrafa de cerveja durante uma comemoração num gole só. Contaram até os segundos, em 17 segundos. É tudo não ter o que fazer notícias. São notícias bobas, tem na imprensa e nós temos que divulgar. Assim é o nosso programa. Por exemplo, a Ceasa doará 7,5 toneladas de alimentos para desabrigados e desalojados aqui no Rio Grande do Sul. Uma ótima notícia. A empresa gaúcha Rodovias realiza diversas intervenções no estado ao longo dessa semana, porque muitas estradas foram destruídas. Também um prazo para o licenciamento dos veículos com placas de final 1 a 5 termina já nesse mês, no dia 30 de junho. As exportações no Rio Grande do Sul totalizam 8 bilhões e meio de dólares nos 5 primeiros meses desse ano, o que para a nossa economia é muito bom. Também em Porto Alegre, o Cine Municipal oferece 1.221 vagas de emprego nesta semana. A Prefeitura de Porto Alegre também realiza um mutirão para recadastro habitacional no terminal Azenha. Para quem conhece Porto Alegre. Também o estudo diz, e nós sabemos, que mistura de álcool e direção causa uma morte por hora no Brasil. E é uma mistura que não dá certo. Segundo um anúncio da CBF, o Carlo Ancelotti está acertado para dirigir a seleção brasileira no ano de 2024. Também a Fiocruz integra reforço de vigilância em saúde na Tríplice Fronteira. O mercado financeiro reduz novamente a estimativa de inflação para este ano e prevê uma alta do PIB acima de 2%. Também morreu o Paulo Gebetio, compositor daquela música Nuvem de Lágrimas e de Tieta, novela que fez muito sucesso na Rede Globo. Também o presidente Lula volta a cobrar a redução da taxa de juros e diz que o presidente do Banco Central precisa se explicar. Também o presidente Lula disse que uma reunião ministerial deu uma harmonizada na equipe de governo. O assessor do Vinícius Júnior presta queixa formal lá na Espanha, dizendo que ele sofreu um ataque racista no jogo da seleção lá no sábado. E agora ele formalizou uma queixa-crime na polícia de racismo. A seleção de rugby feminino garante vaga às Olimpíadas 2024 após um título sul-americano. E é um esporte que quase não é divulgado. O presidente Joe Biden, lá dos Estados Unidos, ele defende que ricos paguem uma parte justa em tributos. Também o Papa Francisco, com voz ainda ofegante, agradece o carinho em primeiro ato após ato público após a cirurgia. É o primeiro ato que ele teve e amanhã ele tem um encontro com o presidente do Brasil, o presidente Lula. Uma aposta também contemplou uma única ganhadora, um único ganhador. Não dá para dizer se é ganhador ou ganhadora, uma única aposta. Primeiro prêmio, 51 milhões de reais. É dinheiro para dedéu. E quem ganhou
realmente é um felizardo. Também Caraá, o município um dos mais atingidos do nosso Rio Grande do Sul pelo ciclone, ele chora mortes pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e busca a reconstrução através da união, porque a estrada que liga Caraá a Santo Antônio da Patrulha foi totalmente destruída. Também salas alagadas e danos nas estruturas, escolas mantêm aulas suspensas após o ciclone, pois não há condições de reiniciar. A vigilância também alerta para cuidados nas regiões atingidas por alagamentos ou enchentes no Rio Grande do Sul. Também já foi decidido que o carro comprado com desconto não pode ser vendido antes de 6 meses. Um mistério está acontecendo num submarino de visitação turística que acontece. A passagem saiu um pouco mais de R$1 milhão, quando dizem um pouco mais. Ele tem a sua tripulação com 5 pessoas. Ele partiu lá na sexta-feira e até agora perdeu-se o contato. Ele está desaparecido. É um submarino que leva turistas para visitar o local em que o Titanic afundou. Em nomes e números nós daremos lá dentro da nossa sinopse. Também o presidente Jair Bolsonaro acredita que o julgamento político no TSE por suspeito abuso de poder. Vai ser agora o julgamento dele, e ele acredita que realmente vai ser político. Basta dizer que o relator é aquele ministro do Supremo, o ministro Benedito. Aquele disse que ordem dada, ordem cumprida. Então já viu, a situação do presidente Jair Bolsonaro não é nada boa. Com as acusações que ele tem, ele poderá ser tornado inelegível até 2030. Também a justiça bloqueou o cachê do Belo naquela dança dos famosos, porque você sabe, foi a pedido do Denilson, aquele ex-jogador que foi empresário dele, e ele tem uma dívida milionária com o Denilson. Então esse cachê não será pago. Também um homem que foi esfaqueado em emboscada, ele foi um caso bem estranho. Ele emprestou um dinheiro para um homem, R$18 mil. Esse homem contratou um matador, fizeram uma emboscada para ele, ele foi esfaqueado e conseguiu fugir do veículo numa estrada. Mais uma dezena de carros passaram por ele e não o socorreram. É a tristeza que tem das pessoas que são vítimas de assalto ou qualquer coisa, porque a sociedade não para, as pessoas não socorrem e depois criticam a polícia, quando que o policial nas situações pararia, atenderia e até procuraria. Basta dizer que os 2 marginais foram presos. Mas a sociedade é dessa forma, é ingrata e critica a polícia. Há dias que vem a polêmica da ministra Daniela Carneiro, e o governo não pedirá para ela se demitir, afirma o Alexandre Padilha. Mas já faz dias que está essa polêmica. Também o ministro diz a Lula que Zanin, aquele advogado indicado ele ao Supremo, tem ambiente positivo para ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. A polícia também prendeu cambistas que agiam nas filas de vendas para um show daquela grande cantora que virá aqui no Brasil. E ela já disse que vai fazer shows extras no Rio e São Paulo, em razão da grande quantidade de admiradores que ela tem. Também o marido de uma mulher, de um casal, que foi fuzilado, foi lá no Rio de Janeiro, amanhecer para sábado,
o marido dela, diz uma jovem que foi morta por um policial federal, diz a polícia que eles não obedeceram uma ordem de parada numa blitz, e o policial atirou de fuzil e matou a mulher do casal. Ele foi preso e hoje, na audiência de custódia, ele foi liberado. Claro que a justiça deve ter entendido que ele trabalhou ou teve uma atitude dentro do estrito cumprimento do dever legal. Mas diz o esposo de que eles iam parar, tinham a intenção de parar, mas não pararam. Então, o carro foi fuzilado e, por azar ou infelicidade, a mulher foi morta. Também o goleiro, o Sérgio Rico, goleiro do PSG, ele estava em coma induzida e saiu hoje. Ele havia sido pisoteado na queda de um cavalo quando fazia equitação. Então saiu hoje do coma e nós esperamos que ele realmente volte à sua saúde normal. Uma companhia aérea da Índia fez a maior compra da história, 500 aeronaves da Airbus. E falar em aeronave da Airbus, o presidente Lula tem um novo avião, um Airbus. Sabe qual o valor dele? 400 milhões de reais. As redes sociais já mostraram até o interior. Tem 2 suítes presidenciais, mais uma sala de reuniões, tudo conforme o presidente Lula gostaria de ter e realmente recebeu esse avião. 400 milhões, mais uma compra exorbitante do nosso governo. Numa formatura lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, uma diretora se negou a entregar o diploma a uma jovem que havia recebido de 16 anos, porque ela fez dancinha durante a cerimônia. Seria uma cerimônia protocolar e foi recomendado de que não fizessem gestos ou dancinhas. Essa aluna fez e a diretora, com isso, se negou a entregar o diploma a ela, lá nos Estados Unidos. Quanto ao futebol, amanhã nós teremos jogo da seleção brasileira. Brasil e Senegal, lá em Lisboa, em Portugal. Mas é impressionante o desprezo que o pessoal está tendo, na maioria, pela seleção brasileira, pelos jogos. O pessoal nem se preocupa em assistir mais jogos amistosos com jogadores totalmente desconhecidos que jogam tão somente na Europa, e com isso causa todo essa vontade de falta de incentivo de torcer pela nossa seleção brasileira. Também o dólar ampliou a queda e fechou em R$ 4,77, com o feriado nos Estados Unidos e uma previsão de uma inflação menor. Também, se você não sabe, agora estão sabendo, o nosso inverno já começa na quarta-feira e será atípico. E por isso que eu dizia, o pessoal já está com frio agora. Mas o frio virá logo logo. O governo também pressiona por expulsão de Cid, mas o exército diz que aguarda a condenação para tomar uma atitude. Também o governo acelera o pagamento de emendas às vésperas da votação sobre o Zanin. E são alguns bilhões. Parece que está despejando dinheiro aí e em véspera da votação desse ministro indicado a ser ministro do Supremo, que é o Zanin. Também a morte de 10 mil tubarões. Isso aí, o IBAMA apreendeu 28,7 toneladas de barbatanas de tubarão e estima que seja a morte de 10 mil animais.
E com isso é a maior apreensão nessa área do mundo, feita pelo nosso IBAMA. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. E vamos lá aos Estúdio 1 e Estúdio 2 para interagir com os nossos amigos. É para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Agora sim, voltei ali, não tínhamos nem o som, tudo tentando causar um prejuízo no nosso programa. Não é possível. Agora sim, pessoal. Agora eu estou me mostrando e estou falando. Se eu não tenho aqui o delay no meu ouvido aqui, eu vi a tempo aí. Agora sim. Agora estamos conseguindo falar. A minha equipe técnica que fica à minha retaguarda, agora sim. E a Janei falou, está sem som. Agora chegou o som, Janei. Agora sim, eu olhei depois. É que nós deixamos no mudo nos nossos equipamentos quando estamos fazendo a nossa transmissão em gravação, e às vezes nós damos essa rateada. Mas agora voltou ao normal. Agora estamos tranquilamente, estamos com som, tá tudo normal. Isso é bom, isso é bom. Aí eu tô vendo que vocês estão atentos ao nosso programa. Tem gente que só dá uma cutucada e sai fora. E aí eu fico contente porque estão aí hoje. O número 1 foi o Cláudio Matos. O nosso amigo que entra esporadicamente, mas quando ele entra com vontade. Ele é sempre o número 1. Dentro da nossa sinopse, diante das muitas informações que nós temos, também nós falaremos que a Justiça acatou o pedido do Denilson de penhorar o prêmio do Belo na dança dos famosos, que o Belo tem uma dívida milionária com ele. O Daltão Dallagnol, o nosso deputado que foi cassado, ele deixou o Brasil, segundo informações da imprensa no dia de hoje. Também preocupante as mudanças climáticas no país, é que lá na Europa estão mais acentuadas, 2,5 graus acima. E daí é preocupante. E foi dito que é o país o continente que mais está acentuada a caloria climática. É preocupado. É que o delay demora um pouco, o pessoal já está colaborando conosco, o Fernando, o Cláudio dizendo estou aqui, e que o som está com ruído. Mas não é possível, então vamos diminuir um pouco, talvez nós estivéssemos com o som muito acentuado. Agora sim, agora eu acredito que tenha melhorado. E é bom que esteja... E aí, Fernando, diz alguma coisa, eu reduzi um pouco, talvez eu estivesse muito acentuado. A equipe técnica que não está na minha retaguarda, sou eu mesmo, às vezes falha. E agora dei mais continuidade, ajustei o som de acordo com a possibilidade, diz agora se está bom ou não está. Tem que estar perfeito. Nós primamos pela qualidade, assim que nós primamos pela
informação e idoneidade das nossas notícias. Agora sim, finalmente vou lá ao Estúdio 1. Agora vou interagir com vocês. Mas já que chegou lá o nosso amigo, o Almeida, então vamos colocar. Melhorou, Severo, melhorou, mas melhorar não é o suficiente. Agora sim, não é melhorou. Eu quero que diga que está bom. Agora sim, eu acredito que está bom. Mas como veio o Almeida ali, então nós temos uma gravação para o nosso amigo, 2 minutinhos, aquele escritório de contabilidade que nós indicamos para vocês. É o Almeida Contabilidade. Vamos ver agora como é que fica aí a nossa informação do Almeida Contabilidade, que todos nós temos que ter um contador, pessoa física ou pessoa jurídica, e é com ele, é o Almeida. Vamos ver aí a nossa indicação. Amigos, nós temos uma indicação para vocês. Todas as pessoas físicas ou jurídicas precisam ter um contador. E nós temos uma indicação. É o Almeida Contabilidade. Ele presta assessoria contábil, assessoria tributária, escrita fiscal, também departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas e funciona de segundas às sextas-feiras. Pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Já na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, é o número 118. É no bairro Aparício Borges, em Porto Alegre. Um ponto de referência fica próximo à APM, Academia da Polícia Militar, ou também ali a Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar. O local ali também é conhecido como a Volta da Cobra. Se você ainda não fez contato, faça contato. Existe uma primeira consultoria gratuita e por telefone. Esses contatos podem ser pelo telefone, também o WhatsApp, pelo DDD 51, pelo 999 65 7380. Também pelo 993 45 81 77. Telefone fixo 51 também pelo 211 288 82. E ainda tratamos também de precatória, empresas MEI. Tudo isso para o seu bom atendimento. Também o contato será diretamente com o Almeida, que lhe dará essa consultoria e aquele atendimento que é normal do seu escritório. Eis a nossa indicação, é Almeida Contabilidade. A todo momento nós precisaremos e precisamos de um contador. Eis aí a nossa indicação. Agora sim, voltamos ao nosso normal, pessoal. O nosso normal é essa qualidade e essa eficiência aqui do Estúdio 1. Então já dou um pulo logo no Estúdio 2 para cumprimentar os nossos amigos. Agora sim, agora eu vou responder a eles. Claro que já entraram em contato conosco há bastante tempo, desde o início das nossas gravações, que nós começamos as nossas gravações sempre a transmitir aos senhores às 21 horas. E nós esperamos sempre encerrar às 22 horas. Essa pontualidade nós tentamos. Agora sim, o João Cláudio de Matos, o nosso amigo Tenente Matos, da turma CFSC 1972, da turma Sesc Centenário Santa Maria da Boca do Monte. Isso já era para estar decorado, faz tanto tempo, mais de 50 anos que nós participamos, mas é ele, aquele homem que organiza tudo da nossa equipe, do nosso grupo, dos nossos encontros. Cláudio Matos, é isso aí, quando ele entra em primeiro, e aí está ele. Depois, em segundo, também a esposa de um dos participantes também do nosso grupo, lógico, né? Mas a da turma CFS é o seu esposo, o Henrique da Silva e Silva, nos dando boa noite, Zona Norte de Porto Alegre. E eu digo sempre que eles são o casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre. E a Janei e o Henrique também, Henrique da Silva e Silva, e ele deu assim, boa noite a todos. É isso aí, começamos meio titubeante hoje, não é possível, o frio primeiro, preocupado
pouca gente interagindo conosco, mas nós temos a nossa sinopse que preenche o nosso tempo tranquilamente, mas sempre é uma preocupação a gente fazer ali, porque a pauta principal e o objetivo principal é uma conversa entre amigos. Se não houverem esses amigos, ficaríamos nós no monólogo. E isto não é possível, vocês têm que colaborar conosco. Se vocês não colaborarem, então, claro que não tem obrigação com o nosso programa, mas eu sempre fico satisfeito quando vocês interagem conosco, nem que fosse só para dar uma boa noite. Mas além de dar boa noite, vocês se preocupam, dão aquele toque, olha, o som está falhando, ou está ruim o som, agora está melhor. Isto é bom, é assim, desse jeito nós vamos interagindo. E eu espero que vocês também nos tragam alguma informação, alguma notícia. Se o nosso programa não está indo da maneira como vocês gostariam, estamos falando mais de política, mais de esporte, vocês podem alterar a qualquer momento. Por isso que é dessa forma que é o programa Pauta Livre. E o delay hoje está bem mais longo que o demais. Está dando 4 minutos de delay. Isto até é preocupante. Aí o Fernando, nosso amigo Fernando lá da SSTBM, e ele diz assim, referente à seleção brasileira, acho um absurdo esperar quase 6 meses por um treinador. É esse treinador aí, o Ancelotti, que a CBF garantiu que ele vai ser o treinador da seleção. É o descrédito que estão tendo os treinadores do Brasil, dando mais mérito, e o Brasil continua pensando ou sendo, como deveria ser, o país do futebol. Isso nos preocupa, porque esse é um nome que nos eleva no esporte, pelo menos nisso, no mundo todo. Basta dizer que nós temos o Rei Pelé, faleceu há pouco tempo, mas continua sendo considerado o rei do futebol, não só para nós brasileiros, mas o rei de todos os tempos. Claro que estão aparecendo outras pessoas, outros jogadores, atletas que destacam nos dias de hoje, mas no futebol de toda a história continua para o mundo todo sendo o nosso Rei Pelé, e pelo menos esse título nós não deveríamos perder, não vamos deixar a peteca cair. O meu irmão Coronel Severo, ou FIFA, lá da Zona Sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, diz assim, um bom programa e uma boa noite. Muita desgraça com o ciclone, saúde a todos. E é realmente, agora parece que Deus sempre nos dá uma mãozinha. O sábado, domingo e hoje foram dias ensolarados próprios para repor a sua residência, os seus pertences, testando a doação, o quanto se doa às pessoas, os gaúchos, os brasileiros. A solidariedade é posta à prova nesse período e ela realmente se consagra. O pessoal ajuda e ajuda muito com alimentos e tudo. E as forças de segurança, a Brigada Militar, bombeiros. Bombeiro agora é bombeiro militar, não dá para botar tudo no mesmo título, né? O Exército também colabora muito. Então toda a comunidade se associa, além das pessoas que fazem doação. Todos são com muito mérito. Depois, aí a Janei havia me avisado que estava sem som, agora regularizou, tudo tranquilo, voltou ao nosso normal, que é um bom estúdio, um bom som e um ótimo assunto. Por que ele é ótimo? Por estarmos conversando com vocês. E aí apareceu ele, que ficou uns dias afastado, mas diz ele que é por estar sem luz, sem internet, porque é nosso espectador assíduo, e somos aqueles que nós indicamos, que é o Almeida Contabilidade. É o Alcides Almeida Correia. E ele diz assim, boa noite, Severo. Após 2 dias sem luz e sem internet, estou assistindo e me integrando no Pauta Livre. Um ótimo programa e um abraço. Muito obrigado, Almeida. Com certeza, é isso aí. Não precisa nem se explicar, às vezes tem outros compromissos, mas tu está dizendo e está nos falando, isso é bom. Amigos é dessa forma, a hora que eles se afastam, às vezes eles dizem o porquê de estarem afastados. E tu faz isso aí, nos agrada e muito. Muito obrigado, o Almeida. E agora sim, volta a se integrar conosco todas, segundas, quartas e sextas. E nós, agora terminou aquela declaração de imposto de renda, que é o top maior para o escritório de contabilidade, mas tem outras, muitas outras atividades que como eu digo sempre ali também, naquilo ali, toda pessoa física ou jurídica precisa ter um contador, e tu é isso indicado
as nossas indicações estão naquela gravação que nós fazemos porque nós indicamos. Agora sim é Nova Santa Rita. Laurino Nispit está dizendo assim: boa noite, amigo Severo, um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. E um like e no sininho, aquele toque. É isso aí, Lauri. Muito obrigado por estar conosco. Alexandre Marques, esse sim, o nosso co-irmão da divulgação do Expresso da Várzea. E ele diz assim: boa noite, Severo. E um desastre sem a água, na seca e com a água enchente. Essa é a natureza. É dessa forma, mas Deus sabe manipular de acordo com como deve ser assim a nossa natureza. Vejam só, lá no racionamento de água que nós tivemos há pouco tempo, uma estiagem, em que a agricultura teve que ser apoiada, os nossos municípios aqui, mas países lá da Europa estão sofrendo uma seca imensa, um calor imenso, mas assim é a nossa natureza. Mas Deus sabe o que faz e nós temos que aceitá-la e aproveitar essa vida que Ele nos dá, que é nós estarmos conversando, interagindo, podendo trocar ideias e informações. Este é o bom do programa. O Zé Sanguiné, este sim. Boa noite, amigos do Pauta Livre. Estou retornando com saudades de todos. Ele faz muitos serviços por esse Rio Grande afora, ainda é requisitado, embora seja septagenário, quer dizer que tem muita qualidade, e sempre que for requisitado e tiver as condições de trabalhar saúde e energia, nada melhor, e um pouco de dinheiro que ajuda, né? Dinheiro não é tudo, mas ajuda. Em primeiro lugar é saúde, e essa tu a tem e bastante. Então, boa noite, muito obrigado, amigo Sanguinei. Diz assim: já curti e acionei o sininho. Vocês também, se quiserem, acionem o sininho ou pode dar aquele like de positivo a qualquer momento. O Alexandre Marques, nosso expert na área, principalmente do esporte, porque ele é do Expresso da Várzea, zona norte de Porto Alegre. E ele diz assim: ontem o Inter feminino perdeu para a Ferroviária de São Paulo por 1-0. No jogo de ida em Caxias, a volta é no domingo que vem. Então, aí incentivo, basta dizer que é sério que o público, até os patrocinadores, estão meio assustados com a Copa do Mundo feminina, diante do pouco público que está assistindo ou indo nos estádios do futebol feminino. Mas nós temos que dar um incentivo, porque o futebol feminino está crescendo e muito, embora que já tenha muitas das mulheres que jogam tão bem quanto os homens, mas nós temos que dar incentivo a elas. Basta que nos Estados Unidos, a federação lá já fez de que as mulheres ou do sexo feminino devem ganhar igual aos jogadores profissionais do sexo masculino. Já é uma iniciativa e um incentivo dos Estados Unidos ao futebol feminino. Aqui nós ainda não chegamos a esse estágio, mas precisamos incentivar esse futebol feminino aí, porque essas meninas têm que crescer. O Lauri disse assim: amigo Severo, acompanho aqui o aplicativo do tempo. Faz anos e vi por 3 anos a seca assolar o nosso Rio Grande. E as previsões quase sempre erram. Previsão de chuvas. E agora já promete novamente, que deve começar quarta ou quinta-feira, e se vai a chuva novamente no final de semana. Assim é a nossa natureza. Vou tomar uma aguinha aqui, nesse copinho lindo que está aqui, sem logo, sem nada de mais bonito. Faz a função que tem que fazer: hidratar o nosso corpo. E o Laurino Nespit complementou, disse assim: e agora a Defesa Civil avisou em quase todas as plataformas de comunicações, mas o volume de chuvas foi maior do que comentaram. Realmente o pessoal só falava de chuva e de temporais, vento, mas a chuva dessa vez causou um transtorno imenso, catástrofes. Olha o caso, as nossas cidades aqui no nosso Rio Grande mais atingidas foram Maquiné e Caraá. Foram os lugares onde foi mais aterrador, terrível. Nem as nossas ilhas, que já são inundadas normalmente, sofreram tanto
porque além de enxurradas, vendavais, desmoronamentos, mortes, o que é mais lamentável, nesse momento é contabilizado 14 mortes no nosso estado. Isto realmente é uma catástrofe em todos os sentidos. Mas é a natureza, e é isso que Deus nos dá. Deus nos dá coisas boas e também nos dá coisas ruins para nos testar, para ver se nós realmente merecemos ter esta vida que nós temos, a felicidade de estar aqui. Claro que alguns percalços, algumas pedras, alguns obstáculos no nosso caminho, mas nós temos que sobrepujar tudo isso. E estamos conseguindo. E pelo menos nós aqui, o nosso grupo, somos grupos de felizardos por estarmos conseguindo interagir. Vou lá no Estúdio 2 para dar continuidade e dar uma olhada na nossa sinopse. Mas se vocês quiserem interagir conosco, continuem interagindo, porque já faltam só 16 minutos para terminar o programa. Hoje tivemos alguns percalços no início ali, a falta de som ou alguma coisa, mas não é culpa dos equipamentos, é culpa do operador. Sou eu mesmo, que é o técnico, que falhou os nossos equipamentos, graças a Deus. Ele também nos ajuda nesse sentido. Continuam bons, qualidade e tudo com eficiência. Às vezes é o ser humano, e esse representado por mim nesse momento é que falha. É a falha humana, como dizem os técnicos, após qualquer evento. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, reiterou que a bandeira LGBTQA+ estava hasteada lá na fachada do Teatro Municipal de São Paulo, em comemoração ao mês do orgulho LGBTQA, que é celebrado nesse mês de junho. Aí mandaram tirar essa bandeira que estava hasteada lá, até estragando a fachada, porque ficava apagando o visual desse local. Nada mais justo do que isso. Agora vou lá então no Estúdio 1, porque o Fernando interagiu conosco e disse assim: amanhã votação da PLC 259 de 2023. Aumento do IP sobre IP Saúde. Devemos estar lá na Assembleia Legislativa às 10 horas contra esse aumento. Mas eu acredito, eu estou desiludido, Fernando, eu acredito que eu faço incentivo para que o pessoal vá lá e realmente a votação desse projeto esdrúxulo que o governador Eduardo Leite lançou e como ele tem a maioria na Assembleia, inevitavelmente eu acredito que ele vai ser aprovado para o nosso mal e para o mal das entidades que sofrem com isso, que são os funcionários públicos. Não tem cabimento, reajuste zero e esse aumento no IP Saúde, que é a previdência dos funcionários públicos estaduais, quer dizer, vai reduzir os seus proventos, porque vai aumentar, além dele cobrar, dessa vez que nunca houve, a questão de os dependentes, e não só do associado. Então isso é inédito, mas essa aí é mais uma proeza do governador Eduardo Leite, que eu falo em outras situações. Eu não votei nele e eu não sei como é que ele conseguiu ser reeleito. Ele conseguiu todos esses créditos que o povo deu a ele. Foi o único governador reeleito no estado, é o governador mais jovem do estado, mas ele tem um poder de persuasão, isso eu não posso tirar dele. É invejável porque ele consegue induzir as pessoas e principalmente os deputados de que o que ele faz é o correto. É o cúmulo, mas eu espero, então, todos interessados, principalmente o funcionário público ou o público em geral, porque se o funcionário público estiver descontente ou não estiver com toda aquela ênfase ali, ele não vai fazer aquele atendimento ao público como deveria. Então, amanhã, a votação dessa PLC 259 de 2023, que é um reajuste da contribuição do IP Saúde a todos os associados, além da cobrança também de dependentes, coisa que nunca aconteceu. Mas para colocar em dia um rombo de uma má administração, basta que a
a Secretaria da Fazenda repassasse na íntegra todos aqueles valores de que o IP Saúde tem direito. Mas houve uma ação das entidades lá na sexta-feira de que deveria haver uma transparência. Não se sabe qual a solução ainda dessa ação movida pelas entidades e solicitada ao Ministério Público para que entre na Justiça contra essa decisão, se vier a ser aprovado esse projeto, que é o cúmulo. Isso aí interessa quase que exclusivamente ao funcionalismo público, mas o nosso público é abrangente, tem todas as categorias, tem da economia privada, da economia do servidor público. Assim, o nosso programa, a pauta é livre e o esclarecimento está acontecendo, e aquelas pessoas que não estão esclarecidas do que está acontecendo, agora, assistindo ao nosso programa, ficam bem esclarecidas. Retorno aqui ao Estúdio 2, porque já estamos quase no fim do nosso programa. Por exemplo, que em São Paulo, lá na Avenida Paulista, no dia 17 de junho, lá no sábado, houve a Marcha da Maconha. E prestes à votação que haverá no Supremo Tribunal Federal, foi anunciado para esta semana, que legisla sobre a descriminalização da posse de drogas. Eles querem fazer que uma quantidade tal não seja crime. Mas e quem mede essa quantidade? Vai ficar por conta de quem essa medida? É a decisão diz que o Supremo vai tomar, é o Supremo decidindo a nossa legislação. Quem está na rua, quem já trabalhou na área policial sabe a dificuldade que tem. E agora descriminalizado a posse de drogas, aí é um passo para oficializar que a droga não é crime. E vocês sabem que a droga é a porta de entrada para todos os crimes violentos. Basta dizer que as facções criminosas, a base é o narcotráfico. O narcotráfico, a origem é a droga. Também não podemos deixar de cumprimentar as policiais femininas, que ontem foi seu dia, 18 de junho de 2023. Também hoje pela manhã, em Cambé, lá no Paraná, um ex-aluno de 21 anos, ele armado de um revólver calibre 38, deu tiros matando uma aluna de 16 anos e um outro jovem que, segundo disseram, seria um casal de namorados. E diz que ele dizia frases como: vão morrer todos vocês. Mas ele foi apanhado e preso logo depois. É lamentável isso aí, essa violência que está acontecendo nas escolas. Lá no Paraná é o terceiro caso de violência que acontece. Hoje também, no dia 19, forças israelenses, eles bombardearam pela primeira vez em 20 anos, deixando vários mortos e feridos. Foi em Jenin, a cidade de Jenin, na Cisjordânia. Eles estavam procurando 2 suspeitos, membros do Jihad Islâmico e do Hamas, num campo de refugiados. Eles foram atacados por um grupo armado, pediram apoio e um helicóptero lançou 2 mísseis, um helicóptero israelense, e acontecendo essas mortes que há 20 anos não acontecia esse conflito lá no local entre israelense e a Cisjordânia. Também em guerra, a Ucrânia diz ter recuperado 8 vilarejos ao sul do país que já estiveram tomados pela Rússia. É outra guerra que está acontecendo em outro canto do nosso mundo. Também o Emmanuel Macron, lá, presidente, primeiro-ministro da França, ele diz, ele vira uma garrafa de cerveja em 17 segundos. E uma polêmica internacional acontece. É a aberração, é a verdadeira notícia boba. E a hora é essa do nosso programa. O que nós temos que ver com isso? O que interfere no mundo? O Emmanuel Macron tomar uma cerveja em 17 segundos e num gole só. É a falta de notícia. Por exemplo, bônus para auditores da Receita em até 25%. Que boa gratificação, hein?
foi assinada pelo presidente Lula para dar celeridade, segundo diz ele, aos processos e fiscalizações. Que coisa boa, hein? Ser auditor da Receita. Vão ganhar um bom dinheiro. Já com o presidente Bolsonaro, essas benesses não existiam. Aí está a razão do porquê que a gestão do presidente Bolsonaro não era bem vista por essas pessoas. Um novo avião presidencial do presidente Lula, um Airbus, ele tem 2 suítes. E qual o valor? 400 milhões de reais. O presidente Lula havia se queixado que o Aerolula, o anterior, não tinha muito espaço, era pequeno, mas agora esse tem uma ampla sala de reuniões, tem 2 suítes, mas é que a sua comitiva é uma enormidade de pessoas, quando outros países do primeiro mundo se admiram como é que pode uma comitiva tão grande como é a do presidente Lula, aonde quer que ele vá. E amanhã tem encontro com o Papa, lá na Itália. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral lá no dia 22, quinta-feira. O juiz é o Benedito Gonçalves, é o relator, juiz do TSE. Deverá ser tornado inelegível até 2030. Se alguém acredita na não absolvição dele, eu posso dizer a vocês, esqueçam, ele vai ser considerado inelegível até 2030. E sabe por quê? Por ter feito uma reunião com embaixadores em outra oportunidade, embaixadores do país, e ele estava incentivando alguma coisa, sendo que dias antes o ministro do Supremo Tribunal, Fachin, também havia se reunido com os embaixadores. E esse julgamento está destinado 3 sessões exclusivamente para o julgamento, em que a pauta principal é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também um submarino que faz passeio para visitar destroços do Titanic desapareceu hoje, dia 19. Ele partiu lá no dia 16. E ele ia andar a cerca de 600 quilômetros de Nevsfjord. Isso aí é o nome inglês, não vão querer que eu diga. Lá no Canadá. E ele estava com cerca de 5 pessoas e estariam a bordo, e ele é um passeio pela costa. E o valor desta viagem, um pouco mais de 1 milhão. Vejam só, olha só como é dito o dinheiro. Um pouco mais de 1 milhão. É que é só milionários que faziam essa viagem. E agora eles estão desaparecidos. Mas segundo os entendidos, disseram que esse submarino comporta bem mais tempo, que se algum problema existe, para que eles estejam vivos. Mas até quando começamos o programa, ainda não havia sido localizado esse submarino, que foi perdido o contato com ele. Lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, uma diretora deixou de entregar um diploma a uma aluna de 16 anos, após ela fazer a dancinha, o que foi recomendado para que não fosse feito, porque tinha uma medida protocolar, e a diretora se negou a entregar o diploma pela resistência ou que dessa aluna fazer gracinha numa solenidade cheia de protocolos. Em Itanhaém, São Paulo, lá no litoral, na madrugada de domingo, o segurança de um bar foi morto com 7 tiros. E ele tinha tiro de revólver 38, e uma mulher foi ferida no pé, com esse monte de espera. Havia esse homem que deu os tiros, ele havia sido expulso e retornou com um comparsa, mas ambos foram presos. Aconteceu lá em Itanhaém, São Paulo. O Rio Grande do Sul já registra 14 mortes após o ciclone. 25 pessoas presas em ação contra cambistas, lá na fila para o show da cantora Taylor Swift. Isso aí vai acontecer lá em novembro.
os cambistas estavam usando a estratégia de colocar em filas preferenciais pessoas idosas e também pessoas deficientes. A polícia intercedeu com essas pessoas e eles não sabiam dizer nem quem seria aquela pessoa para quem eles estariam comprando os ingressos. 25 envolvidos foram presos pela polícia, que fez um mutirão. Agora sim, vou dar uma ida lá no Estúdio 1 porque o Fernando intercedeu conosco. E ele diz assim: parabéns os colegas pelo seu dia. As colegas policial feminina que foi no dia de ontem, 18, dia de ontem. Realmente elas merecem porque são um ícone na nossa polícia. Tanto policial militar feminina como policial civil e também as policiais penais. Todas merecem os nossos cumprimentos. Parabéns a todas elas. É isso aí, Fernando. Tu militaste na força e tu sabe a utilidade que essas pessoas têm, que agora não se diz mais homens, é homens e mulheres, porque elas têm um lugar exclusivo nas homenagens. E ontem foi o dia delas, policiais militares e policiais civis. É o seu dia no dia de ontem, domingo. Como hoje, segunda-feira, nós estamos aqui, primeiro dia de útil além daquele, o cumprimento só pode ser hoje. Embora que seja atrasada, mas o cumprimento tem o seu valor. Quando são 21h59, nós temos que nos despedir. A nossa sinopse hoje era imensa. Nós tínhamos muitas informações. Mas não houve possibilidade porque conseguimos interagir com vocês e ficamos contentes pelo espectador. A audiência não é o correto, porque é espectadores, é assistir e ouvir. Hoje o ouvir teve algum prejuízo. Só para terminar, que no Rio Grande do Sul foi confirmada a 47ª vítima de dengue e também que o Atlético Paranaense considerou a atitude do Felipão de aceitar ser treinador, que ele disse que já havia abandonado essa profissão do Atlético Mineiro, e eles consideram traição. E essa é o crédito que foi dado ao Felipão pelos atleticanos lá do Paraná. O nosso muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus nessa noite fria, e não esqueça o nosso encontro lá na quarta-feira, dia 21, é o Pauta Livre que se despede de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo, hein? 21 horas o nosso encontro, quarta-feira.